Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículos 1 ao 4. Ao elevar-se desde o estado do Espírito Santo da vibração cósmica onipresente, com sua consciência crística imanente no espaço vibratório, até a união com a consciência cósmica, o Deus Pai transcendente, desprovido de vibrações, bem como o reflexo do Pai como a consciência crística universal, Jesus experimentou uma atração da ilusão cósmica para a matéria, uma lembrança de hábitos humanos limitadores e confinantes acumulados durante encarnações. O Espírito Divino havia conduzido Jesus ao silêncio do deserto para que fosse testado, a fim de constatar se a sua consciência crística poderia ser preservada apesar da influência ilusória de todas as lembranças mortais. Um super-homem, embora estabelecido num elevado estado de consciência, por meio da meditação profunda, ficará sujeito às tentações da ilusão cósmica enquanto habitar o reino de Maia. As demandas de uma forma corporal virão coagir-lhe a recordar a dependência de experiências sensórias e a satisfação resultante do que lhe oferecem os sentidos, em lembranças de sua vida presente e de existências anteriores. Enquanto Jesus se dedicava ao contato com Deus em sua divina bem-aventurança, foi tentado por Satanás e vivia entre as feras. A ilusão cósmica de Satã, metafísico, instigou tentações psicológicas de rudes paixões, de astutas seduções por poder e posses, e de intensos desejos mortais, oriundos da dor física e da fome, a fim de desviá-lo de suas sábias percepções transcendentes. Os apóstolos relatam que, durante 40 dias e noites, na solidão do deserto, Jesus foi tentado pelo diabo. Tendo Deus como sua única testemunha e aliado, ele lutou para repelir a força do mal, com o jejum para superar as ilusões da consciência corporal, com orações para fortalecer a mente na fé e na vontade determinada, e com o êxtase da meditação que reiterava a identidade de sua alma como filho desperto de Deus. Um Jesus que fosse um filho de Deus pré-fabricado e importado do céu, já perfeito e completo, não teria tentações a superar. As maquinações de Satã e a vitória de Jesus seriam então apenas um teatro divino. Como poderia tal realização tornar-se um ideal humano? Um ser espiritual, manufaturado por Deus, não teria o mérito de ser aquilo que deveríamos nos tornar por meio de nosso próprio esforço. E com isso, não serviria de exemplo para os seres humanos que ainda se debatem crivados de tentações. A encorajadora verdade é que Jesus era tanto humano quanto divino. Ele era uma alma liberta, uma das maiores que já veio à Terra, e era um ser humano que, pelo esforço espiritual de vidas anteriores, de autodisciplina, orações e meditação, havia colhido a safra abundante da consciência divina. Por meio de seu progresso cumulativo, ele manifestou a imagem potencial da consciência de Deus oculta em seu interior. Ele se tornou um Cristo, alguém dotado de consciência crística. Foi durante o estado crístico, em que era capaz de sentir sua consciência
em cada célula atômica de seu corpo cósmico, de toda a matéria, que ele pôde atuar como salvador da humanidade. Somente uma alma que alcança tal universalidade é capaz de sentir perfeita identificação com Deus, qualificando-se assim para se tornar um emissário do ser divino. O Pai Celestial enviou Jesus à Terra a fim de servir como exemplo espiritual para seus filhos sobrecarregados com o fardo do sofrimento. O homem, Jesus, enfrentou tentações, chorou, sofreu como qualquer ser humano, mas exercitou sua vontade de maneira suprema para suplantar o mal e a ilusão de sua natureza material, e finalmente alcançou a vitória.